Alexandre de Moraes, você perdeu, não foi desde agora não, desde lá de trás. E vou lhe dizer por quê. Eu, delegado Éder Mauro, lá do estado do Pará, eu ando nas feiras, eu vou em cinema, eu vou no shopping, eu vou na igreja, eu ando pela rua, eu ando de short, eu sou livre. Você não coloca a cara na rua, você tá preso como todos eles lá. A sua liberdade acabou. Você não pode ir num shopping, você não pode ir num cinema, você não pode ir em lugar nenhum deste Brasil. Nós não temos dúvida, e ouvindo a todos aqui, que o direcionamento é um só. Quando se fala nessa ditadura em quem comanda esse país, muito claro ficou de que o país hoje é comandado por um sistema. Não existe um presidente descondenado Lula sentado numa cadeira presidencial comandando esse país. Até porque nem como presidente ele consegue ser um gestor hoje no país. Todos nós brasileiros e aqueles patriotas que aqui estão sabem perfeitamente que lá atrás, quando os homens que fazem parte do sistema podre nesse país viram os seus bolsos ameaçados e as suas liberdades ameaçadas porque roubavam o povo brasileiro, se reuniram e aqui claramente sabemos, grandes lideranças, donos de partidos, donos de empresas de televisões, alguns empresários bandidos e, é claro, instituições que fazem... Bomba! Delegado vaza provas chocantes contra ministro do STF e revela plano secreto desastroso do governo atual para desmantelar a economia do Brasil. Documentos e e-mails exclusivos expõem manobras políticas surpreendentes que ameaçam o futuro do país. Mas antes de você assistir esse vídeo, já se inscreva no canal, já prepara o seu comentário, deixa a sua curtida e vamos assistir agora. Vamos assistir esse vídeo? Parte de um dos poderes para que tirasse de dentro da cadeia um bandido para colocá-lo na mesa e na cadeira de presidente da República. Quando eu entrei aqui, a gente tem a esperança de fazer o bem. Em algum momento, a gente passa a tentar só evitar o mal. No nosso caso, evitar o mal é evitar que o PT continue a partir de 2026 no governo. Saiu uma coluna na Forbes dizendo que o Brasil não aguenta mais 2 anos de Lula. O Brasil não aguentava nem os 4 que nós estamos passando. Mais 6 é a argentinização. Se o STF continuar do jeito que está, é a venezuelização do Brasil. Não vai sobrar nada. Não vai sobrar democracia, não vai sobrar economia, não vai sobrar poupança, não vai sobrar futuro. Eu quero saber se é isso que as pessoas querem para o nosso país e para os seus filhos. Se é isso, votem em Lula 2026, porque o trabalho de destruição, ele é fácil com competência. Quando o Lula entra sobre a economia, vocês peguem a pipoca e se preparem para se divertir. Não existe na história do Brasil um cidadão que se arvore tanta autoridade para falar sobre economia que entenda tão pouco. Segundo o presidente Lula da Silva, ninguém nesse país tem mais pontos de habilidade fiscal que eu. Para início de conversa, ele nem sabe o que é habilidade. Ele devia estar tentando falar em responsabilidade. O presidente Lula fez a maior expansão fiscal da história do Brasil num primeiro ano de mandato. 1,6% do PIB. Só teve um período que o gasto público aumentou mais que isso, na pandemia. E ele vem querer nos dizer que ele tem responsabilidade fiscal. O dólar a 6,20 e o juro aqui em 70 é fruto deste tipo de imbecilidade. Pior, o presidente Lula aumentou o endividamento de 71,7% para 78,6%. O déficit nominal deste país, nos últimos 12 meses, chegou em 1,1 trilhão de reais. 1,1 trilhão de reais, que a custo atual geram 170 bilhões de reais de juros a mais. Esse é o cidadão que vai em rede nacional e diz que tem responsabilidade fiscal. Depois ele diz que entregou a economia brasileira em 2010 situação privilegiada, uma vez que ela cresceu 7,6%. O que é um fato, o crescimento. Ele ignora, obviamente, que em 2009 a economia cresceu 0. Portanto, o crescimento grande em 2010 nada mais foi do que o crescimento represado em 2009 que não aconteceu. Mas tu jamais entrega um país numa situação privilegiada entregando a economia brasileira para Dilma. Uma inapta completa que levou o Brasil para a maior recessão da sua história em pouco tempo. Mexeu no juro a canetada, sonho da bancada esquerda. Mexeu no preço da luz a canetada.
canetada, sonho da bancada da esquerda. Mexeu nos preços do gás, sonho da bancada da esquerda. Resultado, reprimiu a inflação. Quando veio em 2015, o caos se instalou no Brasil e nós perdemos uma década tentando arrumar o caos. Essa é a situação privilegiada que o Lula deixou o Brasil. Vocês acham que parou a mentira? O presidente Lula tem a cara de pau ainda de dizer que apenas o governo tem que se preocupar com os gastos do governo e não o mercado. Então o senhor avise ao mercado que financia o seu déficit, que ele não precisa lhe emprestar dinheiro. Aí o senhor emite em moeda, a inflação vira para 2, 3 dígitos e vocês colapsam a economia de uma vez. Esse é o cidadão que se arvora como autoridade econômica. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No final, ele diz que não tem nada errado no Brasil. Todo mundo diz que o problema do Brasil é fiscal. Qualquer um que saiba fazer conta de somar sabe que o problema do Brasil é um só, fiscal. Ele diz que não tem nada de problema fiscal, que o único problema do Brasil é o juro a 12,2%, que não tem sentido. Eu tenho que dizer para o presidente Lula que o juro não está 12,2%, o juro está 15,70%, que é quanto o Tesouro pagou hoje para financiar sua dívida. 15,7%. Ontem, o Banco Central, o Tesouro, emitiu NTNBs pagando 8,21%. Você tem dinheiro sobrando? Eu recomendo, como quem conhece alguma coisa de investimento, que vocês comprem NTNBs. Preço bom, 8,21 significa que o teu capital dobra a cada mais ou menos 8 anos. Vocês sabem quantos por cento dos títulos foram vendidos? 20%. O presidente Lula já perdeu para o mercado. O mercado não financia mais este governo irresponsável. Não financia mais, porque este governo vai quebrar o país antes de 2026. Não vai sobrar nada. Ele vai deixar o Brasil com 90% de dívida pública. O presidente Lula, o homem que disse que os livros de economia estavam errados, já perdeu a queda de braço com o mercado. E essa foi basicamente toda a dinâmica da entrevista do presidente Lula. Nós brasileiros e aqueles patriotas que aqui estão, sabe perfeitamente que lá atrás, quando os homens que fazem parte do sistema podre nesse país viram os seus bolsos ameaçados e as suas liberdades ameaçadas porque roubavam o povo brasileiro, se reuniram e aqui claramente sabemos, grandes lideranças, donos de partidos, donos de empresas de televisões, alguns empresários bandidos e, é claro, instituições que fazem parte de um dos poderes para que tirasse de dentro da cadeia um bandido para colocá-lo na mesa e na cadeira de presidente da República. Isso está claríssimo. Tão claro que a gente vê perfeitamente, e aqui, como eu vi colegas com receio de dizer que não falaria das urnas, vamos falar diferente? Não vamos falar das urnas, vamos falar que o nosso presidente Jair Bolsonaro coloca multidões na rua, coloca a cara na rua, frequenta shopping, frequenta feira e é respeitado por todos e amado por todos. Cadê os 60 milhões de votos e de eleitores do descondenado? Ninguém vê! E ele não consegue colocar a cara nem na porta da casa dele. E isso é um exemplo resumido do que se está vivendo na ditadura montada por um sistema onde um fantoche que só faz viajar com a mulher, que é a reparadora dele, a tutora dele, para levar para outros países, para cima e para baixo, e agora tentar comover o povo brasileiro botando um cachorro no colo, o povo brasileiro não vai aceitar. Eu estou aqui, senhor desembargador, apenas resumindo a questão de que o sistema é que manda nesse país. Tiraram um bandido da cadeia e colocaram na mesa e na cadeira de presidente e para retirar um homem honesto que freou, que fechou a torneira daqueles que roubavam o país. Agora falando da questão do 8 de janeiro, dos homens e mulheres que de forma inocente estão pagando ainda na cadeia, de pessoas que morreram na cadeia, eu quero dizer para cada um de vocês, eu ouvi atentamente a carta da jovem de 16 anos que está aqui. Eu quero dizer, como dois outros colegas aqui já falaram, Alexandre de Moraes, você perdeu, não foi desde agora não, desde lá de trás. E vou lhe dizer por quê. Eu, delegado Éder Mauro, lá do estado do Pará, eu ando nas feiras, eu vou em cinema, eu vou no shopping, eu vou na igreja, eu ando pela rua, eu ando de short, eu sou livre. Você não coloca a cara na rua, você tá preso como todos eles lá, a sua liberdade acabou. Você não pode ir num shopping, você não pode ir num cinema, você não pode ir em lugar nenhum deste Brasil. E eu vou lhe dizer, Alexandre,
a não ser que você mande a Polícia Federal invadir a minha casa, onde lá você vai encontrar, os colegas da Polícia Federal vão encontrar o delegado Éder Mauro, a esposa e um filho de 12 anos. Fora isso, só minhas armas, que são todas legalizadas perante a Polícia Federal, por esse ser um policial que já sofri várias vezes atentado por traficantes que muitos colocam na rua e prendem inocentes como patriotas. A gente vê patriotas serem condenados por 17 anos quando se vê a covardia de traficantes sendo soltos, inclusive com helicópteros, lancha e dinheiro sendo devolvido. Nós, brasileiros, não vamos nos espantar, já foi dito aqui. Teve bandidos políticos que foram condenados a quase 500 anos e que hoje estão rindo do povo brasileiro. Vocês não se espantem se começarem a devolver o dinheiro que eles roubaram e devolveram para o país. Mas isso, como já foi dito por você, colega, começou lá de trás. Quando aqui nessa casa, 364 deputados se acovardaram e simplesmente fizeram com que Daniel Silveira, deputado federal, fosse para cadeia. Porque obedeceram, como já fora dito, ordem de donos de partido. Eu recebi essa ordem e eu disse comigo, não, meu amigo. Eu vou pela minha consciência. O povo que me elegeu lá no estado do Pará, pela parcela do meu estado, me elegeu porque acredita e pensa como eu. Eu não vim aqui para me acovardar e para me vender para dono de partido ou por cargo ou por emendas. Eu não vou votar para botar Daniel na cadeia porque vocês querem. Eu vou pelo que eu penso e pelo que o povo me confiou a fazê-lo. E Daniel Silveira está na cadeia de forma covarde, assim como estão os patriotas, porque estavam com a bandeira no corpo, porque estavam com uma Bíblia na mão. Enquanto os bandidos desse país estão assumindo cargos de ministro, estão assumindo cargos em outras diretorias, e muitos deles rindo do povo brasileiro. Essa covardia, senhor presidente, não foi só da Câmara. Para mim, a maior covardia que existe em todos os três poderes é do Senado Federal. Para mim, o presidente do Senado Federal é o mais covarde brasileiro que existe na face da terra. Porque tem o poder de equilibrar os poderes, de fazer com que o judiciário que aí está não faça o que está fazendo, prendendo inocentes, botando na cadeia senhoras, homens, mães, pais, muitos que deveriam estar com a sua liberdade e com sua família em sua casa. Por isso, eu quero aqui me dirigir a você que está me ouvindo aí. E eu sei que isso vai chegar lá. A minha casa está lá, é aberto a todos. A todos. Se entrar lá, serão recebidos. Se me levarem, vão levar um inocente, mais um inocente. E de forma absurda, de forma ditatorial e talvez até me tornando um preso político. Mas não me acovardarei perante o povo brasileiro, jamais. E a luta vai continuar. Não quero que o meu filho de 12 anos, Faú, lá na frente, olhe para mim e diga, papai, por que o senhor se acovardou quando o senhor poderia ter falado? E eu aqui, meu filho, estou falando por você. 2 anos avisando o óbvio. O Brasil, com essa política econômica ruim, não tinha muito tempo de vida. A economia ia degringolar. Não precisamos esperar muito tempo para que isso acontecesse. Um terraplanismo econômico, uma política econômica absolutamente catastrófica, levou o dólar a 6,20, um governo torrando 13 bi para tentar segurar o câmbio, e a taxa de juros para título de 2 anos em 15,70. Nenhuma surpresa. O que é surpreendente é o estado de negação completa do governo federal, que não consegue enxergar o erro e o rumo errado e equivocado da política econômica que eles estão implementando. O problema nem é o erro da política econômica se ela não afetasse todos aqueles que inclusive não votaram nesse governo, que certamente iria levar o Brasil à bancarrota. Então logo o presidente saiu do Sírio-Libanês, ele deu uma entrevista fantástica. Falou sobre o acidente dele, falou sobre a condenação pela Lava Jato e falou sobre a economia. Só disse a verdade quando falou sobre o acidente. Presumimos. Quando falou sobre a Lava Jato, ele disse que dava ao general Braga Neto o benefício da presunção da inocência que ele não teve, que é meio estranho. A Lava Jato começou em 13 de março de 2014 e o presidente Lula foi condenado em abril de 2018 para 9 anos de cadeia. O TRF4 reformou a pena, confirmou com 3 votos a 0 para 12. O TJ, em 2019, o presidente Lula já preso, reduziu para 8 anos num placar de 4 a 0. Sem contar a condenação no sítio de Atibaia, mais 12 anos de cadeia, só em primeira instância. O presidente Lula
não entende que esse processo de legal, que nenhum dos presos do 8 de janeiro tem direito, é não ter a presunção da inocência. Ele foi preso na segunda instância. Se ele não tivesse a presunção da inocência, ele tinha que ser preso preventivamente e apodrecido na cadeia, como estão fazendo com os presos de 8 de janeiro. Vamos falar sobre economia. Senhores. O que aconteceu nos dias seguintes? Circuit breaker, o tempo inteiro. Você sabe o que é um circuit breaker? É quando os juros explodem de maneira tão rápida e o preço sobe tão rápido que aciona um sistema de paralisação das transações para evitar exatamente o ataque especulativo, que é outra falácia. Porque eu vou ter que explicar para a esquerda que não existe ataque especulativo em câmbio flutuante. Mas isso não é nem macroeconomia avançada. É fundamento de economia do primeiro semestre. Não existe ataque especulativo em sistema de câmbio flutuante. Aí a gente vai para as redes sociais e aí nós vamos ver aqui o governo entrando em parafuso. José Guimarães, famoso este, líder do governo. Tinha ninguém melhor? Quem estiver especulando que o dólar vai perder. O presidente já falou isso quando o dólar chegou a 5. Não aposto contra o dólar que você vai perder. Até agora, ninguém que tem dólar na carteira perdeu dinheiro. As medidas de ajuste fiscal vão ser aprovadas sem desidratação. Ele não entendeu ainda que as medidas aprovadas são insuficientes. O Brasil vai quebrar. Alguns dizem que o país que emite dívida em moeda própria não quebra, o que é um fato, né? Se eu não tenho dinheiro para pagar a dívida, eu imprimo moeda. O resultado é a inflação. Esse é o caminho da Argentina. Foi o caminho que a Argentina adotou. Funcionou lá? Não, né? Não funcionou em nenhum lugar do mundo, vai funcionar aqui também. Aí o Paulo Pimenta, nosso amigo aqui do Santa Maria, fez um trabalho terrível na reconstrução do Rio Grande do Sul, uma vergonha. Voltou para a Secom e está sendo rifado para botar no marqueteiro da campanha do Lula. A indústria de fake news está trabalhando para o do dólar. Esse cidadão, ele acha que um perfil com 3 mil seguidores tem capacidade de movimentar bilhões de dólares e fazer o dólar sair de 6 para 6,20. É com esse tipo de gente que o Brasil, o futuro dos meus filhos, o futuro dos filhos dos senhores, está na mão. Nós vamos ficar décadas corrigindo os erros e os absurdos de política econômica tomadas por um bando de incompetentes que não faz a mínima ideia do que está fazendo. E o Haddad é o símbolo máximo da incompetência deste governo. Ele conseguiu a proeza, há contato conosco falando de especulação, inclusive jornalistas responsáveis falando disso. Eu vou falar um troço para vocês. O ministro da Fazenda do Brasil usa como fonte do que está acontecendo com o câmbio jornalista. O cara tem acesso aos gestores de fundo, pode pegar o telefone, ligar para os caras para perguntar o que está acontecendo, ele pergunta para Daniela Lima da Globo News. É isso que eu estou falando? Esse é o cidadão, que é o gestor, o piloto da sexta, da décima, vamos saber qual é que é o número, décima primeira, 12ª maior economia do mundo. A única boa notícia desse fim de semana é que o Haddad vai sair de férias do dia 2 de janeiro até dia 21 de janeiro. Como o Brasil não vai sentir falta dele, provavelmente o dólar vai melhorar. No dia que o presidente Lula disse que Haddad seria o ministro da Fazenda, eu disse que a maior afronta que o presidente Lula, no seu retorno, que não deveria ter acontecido a este país, era nomear um inapto, um incapaz, um incompetente, como Fernando Haddad como ministro da Fazenda. Que ele não estava rindo só da minha cara, estava rindo da cara de todos os brasileiros, dizendo que ele não se importava com a vida de vocês. O Brasil, quando o presidente Lula assumiu em 2002, era a 66ª economia do mundo em padrão de vida. Hoje, o Brasil é a 86ª economia do mundo em padrão de vida. Perdemos 20 pontos no ranking, usando exatamente esta política econômica que nunca funcionou em nenhum lugar. E por que nós estamos hoje num cenário absolutamente incerto e desespero? Há uma insistência numa volta ao passado. É uma espécie de eco do Big Bang. Tu tá ouvindo um troço que já devia ter acontecido lá atrás e tu tá ouvindo hoje o som. Mas pra que de novo? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Os fundos de pensão sob o governo PT não sobrou nada. Postales, Previ, Petros, todos foram rapados. O que faz o presidente? No fundo da Previ, o maior fundo de previdência do Brasil, coloca-se um sujeito chamado Luiz Fukunaga, com mestrado em História. Segundo consta, História da Literatura Azteca. Minha esposa foi gerente do Banco do Brasil e, portanto, ela tem dinheiro na Previ. Vocês sabem qual foi o desempenho do fundo conservador, que, portanto, só bota dinheiro em título de renda fixa, sem risco, gerido por esse cidadão? 2,84% nos últimos 12 meses. A vozinha, que mal e mal sabe mexer no Zap e que não tira o dinheiro da poupança, está performando o dobro do que o gestor do cara do fundo da Previ. Quando o Lula faz esse tipo de coisa, ele ri na cara dos funcionários do Banco do Brasil. E a eles eu tenho 2 recados. Primeiro, aqueles que votaram no Lula, bem feito, tomara que todas as poupanças de vocês sejam extintas por conta da incompetência do partido que vocês votaram. E aqueles que estão na Previ e que são funcionários do Banco do Brasil e não votaram no Lula, os meus sentimentos. Vocês verão a poupança de vocês ser massacrada pela inflação, porque Lula, ao invés de botar um técnico, bota um sindicalista como gestor da Previ. Vocês querem que eu fique aqui contando escândalos desse governo? Quanto tempo? Aí então não há nada sobrando. Você tem o pilar fiscal destruído, o monetário já não se sustenta mais, só tem o setor externo segurando a barca.
esse é o Brasil no fim de 2024. Nós avisamos. Não que um deputado estadual do Rio Grande do Sul seja ouvido, mas a gente precisa, por dever de ofício, informar a população brasileira de que tudo que esse governo fala sobre economia é mentira. Nós não vamos a lugar nenhum. Existe uma recessão comprada. Eu posso explicar o mecanismo que vai nos levar à recessão, mas ela se aproxima. Da mesma maneira que em 2014, todo mundo sabia que 15 e 16 seriam anos de ajuste e que o Brasil ia mergulhar no abismo, o abismo no qual a economia brasileira vai mergulhar já está encomendado. Se o governo brasileiro, o PT e esse bando de negacionista não deram um cavalo de pau nessa política econômica e não trazer de volta o teto de gastos, não vai sobrar poupança no Brasil de pé para financiar a gastança e a irresponsabilidade fiscal que eles defendem todo dia, né?